Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje o nosso tema são os transtornos por uso de substâncias. A gente recebeu um material bem completo e a ideia é destrinchar isso para entender melhor, né? Queremos saber o que define esses transtornos, qual a diferença real entre abuso e dependência, que às vezes confunde um pouco, e olhar para algumas substâncias que o material destaca. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. O material dá uma visão geral boa, sabe? Fala de diagnóstico, sintomas e traz uns dados de prevalência que, nossa, chamam atenção. É um assunto super relevante. Com certeza. E o ponto de partida, segundo o material, é a característica essencial, né? Um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e também fisiológicos. O que mais marca é a pessoa continua usando a substância mesmo que isso esteja causando perturbações bem significativas na vida dela. O interessante já de cara é como essa definição pega várias áreas da vida, não só o ato de usar, sabe? Sim, faz sentido. E para deixar mais concreto, o material explica como se avalia o abuso de substâncias, né? Tem critérios específicos. Um deles, que o material cita logo, é a falha em cumprir obrigações importantes: trabalho, escola, casa. Isso. E esse critério é muito revelador porque mostra um impacto funcional direto, né? Não é só usar, é como o uso atrapalha a pessoa a manter as responsabilidades. Exato. O segundo ponto é usar a substância em situações que são fisicamente perigosas. Aham. Tipo, dirigir depois de beber, ou operar uma máquina pesada sob efeito de alguma coisa. Isso já mostra um comprometimento do julgamento, da percepção de risco, coloca a pessoa e outros em perigo, né? Total, faz todo sentido. O terceiro critério que aparece são problemas legais recorrentes ligados ao uso da substância. É. Aí já entram as consequências sociais, legais, prisão por posse, confusão na rua por estar alterado, por exemplo. É mais uma camada de problema que vai somando. E o último ponto que o material traz é continuar usando mesmo com problemas sociais ou interpessoais que são causados ou piorados pela substância. Pois é. Mesmo que o uso esteja assim claramente estragando relacionamentos, causando briga, isolamento, a pessoa não para. Isso mostra a força que a substância ganha sobre o comportamento, né? Passa por cima até dos laços sociais. Esses 4 pontos, então, é o que o material define como abuso. Entendi. Então o foco do abuso parece ser mais nas consequências, no comportamento, no social, mas o material bate na tecla que abuso é diferente de dependência, certo? Exatamente. Essa distinção é crucial. A dependência, de acordo com a fonte, vai além. Ela adiciona outros elementos, muitos deles, mais fisiológicos e compulsivos mesmo. A fonte lista critérios para a dependência também. O primeiro deles, Tolerância, tolerância. que é basicamente precisar de mais para ter o mesmo efeito ou sentir menos efeito com a mesma dose, é isso? Isso mesmo. O corpo meio que se acostuma, né? Se adapta. O segundo critério-chave é a abstinência, o famoso withdrawal, que é aquele conjunto de sintomas bem chatos, às vezes perigosos, que aparecem quando a pessoa para ou diminui muito o uso. Ok. Tolerância e abstinência são bem conhecidos, acho. Que outros critérios definem a dependência, segundo o material? Então, tem o critério de usar a substância em quantidade maior ou por mais tempo do que a pessoa planejava no início. Sabe aquela coisa do só mais um pouquinho que perde o controle? Entendi, a perda de controle sobre o quanto e quando usar. Exato. Outro ponto é um desejo forte de diminuir ou parar o uso. Mas as tentativas não dão certo. Fracassam. Isso mostra uma luta interna, sabe? A vontade consciente contra a compulsão. Parece que a pessoa fica mais presa mesmo, né? Na relação com a substância. Sem dúvida. Aí soma com outro critério. Gastar muito tempo para conseguir a substância, para usar ou para se recuperar dos efeitos dela. A vida começa a girar em torno disso. O que imagino que leve ao próximo ponto que você ia falar, a redução das outras atividades da vida. Exatamente. Atividades sociais, trabalho, lazer, coisas importantes que a pessoa gostava ou precisava fazer vão sendo deixadas de lado por causa do uso. O foco vai se afunilando.
E por último, um critério bem forte: continuar usando mesmo sabendo que tem um problema físico ou psicológico que provavelmente foi causado ou piorado pela substância. Nossa, esse último é impactante. Quer dizer, mesmo ciente do dano físico ou mental, a pessoa não consegue parar. Fica bem claro como a dependência é algo mais complexo, mais enraizado que o abuso. Exatamente. O comportamento fica mais compulsivo e as mudanças no corpo, como tolerância e abstinência, ganham muito peso. Se falou de tolerância e abstinência como pontos centrais da dependência. Dá para detalhar um pouquinho mais? A gente já deu a ideia geral, mas aqui acho que fica realmente interessante entender a biologia, como o corpo reage, né? Claro, vamos lá. A tolerância, como a gente falou, é essa adaptação do organismo. A fonte explica bem as duas formas. Ou a pessoa precisa de doses cada vez maiores para ter o efeito que ela buscava lá no começo, ou o efeito que ela sentia com a dose de sempre vai diminuindo com o tempo. É como se o corpo aumentasse o nível do que precisa para sentir o efeito, sabe? Isso varia muito, claro, depende da substância, da pessoa. Entendi. E a abstinência? Como ela se define mais precisamente? A abstinência, ou síndrome de abstinência, é a resposta do corpo quando você tira ou reduz muito a substância a qual ele já estava adaptado. O material define como uma síndrome específica para cada substância, com sinais e sintomas característicos. Podem ser coisas físicas e psicológicas, desde um desconforto leve, tipo irritação, ansiedade, até quadros bem graves que podem até matar, dependendo da droga e do nível da dependência. É o corpo sentindo falta daquilo que virou, quimicamente falando, parte do seu novo normal. Fica claro, esses dois, tolerância e abstinência, são marcadores dessa mudança mais profunda da dependência. E qual o tamanho desse problema? O material traz algum número, alguma estatística? Traz sim, e é um número, olha, que impressiona. Segundo a fonte, nos Estados Unidos, cerca de 20% das pessoas passam por algum transtorno por uso de substância em algum momento da vida. 20%! É 1 em cada 5 pessoas. Bastante coisa. O material também diz que homens são mais afetados que mulheres, mas atinge todo mundo, né? 20% é um número realmente alto. E quais são as substâncias que mais aparecem nesses transtornos, segundo essa fonte? Então, aí vem uma coisa que talvez surpreenda muita gente. As substâncias mais comuns associadas a esses transtornos, de acordo com o material, são cafeína, álcool e nicotina. Confesso que ver cafeína ali, sabe, junto com álcool e nicotina, que a gente já associa mais a problemas, me fez pensar. Cafeína. É uma lista interessante, né? Ela mostra como substâncias super comuns, legais, que estão no nosso dia a dia, podem sim gerar um uso problemático que se encaixa nos critérios de transtorno. Talvez justamente por serem tão acessíveis, tão normais na sociedade, o risco de desenvolver um padrão de abuso ou dependência acaba sendo subestimado. A prevalência de 20% lá nos Estados Unidos reforça isso. E um outro ponto que a fonte levanta é a comorbidade frequente com a depressão. Muitas vezes, o uso problemático de substâncias e a depressão caminham juntos, um alimentando o outro. Essa ligação com a depressão também é bem relevante. E parece que o material dá um foco especial no álcool, né? Menciona até uma vitamina que seria super importante para quem tem dependência de álcool. Correto. O álcool ganha um destaque, sim. E a vitamina é a tiamina, a vitamina B1. A fonte realmente enfatiza que dar tiamina é vital no tratamento de quem tem transtorno por uso de álcool. A razão principal é para prevenir uma doença neurológica muito grave chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Wernicke-Korsakoff. O que essa síndrome causa exatamente? Olha, uma encefalopatia, um problema sério no cérebro causado pela falta grave de tiamina. Isso é comum em quem tem alcoolismo crônico porque a pessoa geralmente não se alimenta bem e o próprio álcool atrapalha a absorção da vitamina. Ela pode dar confusão mental, problema para coordenar os movimentos, ataxia, movimentos estranhos nos olhos. E na fase de Korsakoff,
pode dar uma amnésia muito forte. A pessoa até inventa memórias para preencher as lacunas, sabe? São danos no cérebro que podem ser para sempre. Por isso, repor tiamina é urgente, é crítico. O material até frisa que esse conhecimento é muito importante saber para provas, o que mostra como isso é relevante na prática clínica e nos estudos. Nossa, entendi a urgência. Saber disso pode fazer toda a diferença para a função cerebral de alguém. E falando em conhecimento importante, em se preparar de verdade, né? Especialmente para quem é da área da saúde e precisa dominar esses assuntos para provas, para a vida profissional. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta completa para consolidar o conhecimento. Ótima dica. E voltando ao álcool, além da tiamina, o material descreve também 4 síndromes que podem acontecer na abstinência alcoólica. E é bom lembrar, parar o álcool de repente para quem tem dependência grave pode ser muito perigoso. Precisa de acompanhamento médico. Sim, com certeza. Quais são essas síndromes de abstinência do álcool que o material cita? A fonte lista 4 tipos, ou níveis. O primeiro é a abstinência menor. Geralmente começam umas 6 a 24 horas depois da última dose. Sintomas tipo tremor nas mãos, ansiedade, não conseguir dormir, suor, coração acelerado, enjoo, vômito, é o quadro mais comum. Desconfortável, mas geralmente não mata por si só. Ok, a forma mais leve, digamos. E as outras? São mais graves. Sim. A segunda são as convulsões por abstinência. Podem acontecer entre 12 e 48 horas depois de parar de beber. Geralmente é aquela convulsão tônico-clônica generalizada, o grande mal. Já é um sinal de que a dependência e a abstinência são mais sérias. Convulsões? Nossa, já indica um quadro bem mais preocupante. Qual a terceira síndrome? A terceira é a alucinose alcoólica. Costuma aparecer entre 12 e 48 horas também. A pessoa tem alucinações, mais comum ouvir vozes, ou ver coisas, mas um ponto-chave, ela geralmente continua orientada, sabe onde está, que dia é, diferente do delírio, mas pode ser bem perturbador, claro. Entendi. E a quarta, que eu imagino que seja a pior de todas. Exatamente. É o delirium tremens, o famoso DT. É a forma mais grave de abstinência do álcool. É uma emergência médica. Geralmente acontece entre 48 e 96 horas depois da última dose, mas pode demorar um pouco mais. Se caracteriza por confusão mental profunda, a pessoa fica totalmente desorientada, muito agitada, com febre, suando muito, coração a mil, pressão alta e alucinações muito vívidas, vê bichos, sente coisas na pele, ouve vozes. O DT tem uma taxa de mortalidade considerável se não for tratado rápido num hospital. Essa sequência de síndromes mostra bem o perigo potencial da abstinência de algumas substâncias, como álcool. Uau! Fica muito claro mesmo que a abstinência de álcool não é brincadeira e pode ser gravíssima. Bom, fizemos um percurso bem completo hoje, né? Começamos entendendo a definição geral dos transtornos por uso de substâncias, aquele padrão de uso que causa problema, mas continua. Depois detalhamos os critérios de abuso, mais ligados às falhas de funcionamento na vida, problemas sociais. Isso. E depois vimos os critérios de dependência, que trazem mais a parte fisiológica, como tolerância e abstinência, e um uso mais compulsivo, difícil de controlar. Detalhamos o que são tolerância e abstinência, vimos aquele dado de prevalência altíssimo, 20% nos Estados Unidos, e a lista surpreendente das substâncias mais comuns, cafeína, álcool e nicotina. E ainda demos um foco especial no álcool, falamos da importância da tiamina para prevenir o Wernicke-Korsakoff e descrevemos os tipos de síndrome de abstinência, que podem ser bem sérias. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Olha, significa que a gente está falando de condições muito complexas, com muitas facetas. Não é só falta de força de vontade, como muita gente ainda pensa, né? O material deixa bem claro que envolvem mudanças profundas, cognitivas,
comportamentais fisiológicas. Entender a diferença entre usar de vez em quando, abusar e depender, e entender como funcionam a tolerância e a abstinência, é fundamental para a gente captar o impacto real que esses transtornos têm. Se a gente conecta tudo isso, percebe como afeta quase tudo na vida da pessoa. Saúde física, mental, família, amigos, trabalho, estudo, até a segurança dela e da comunidade. Uma visão bem abrangente mesmo. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão baseada só no que o material trouxe para a gente. Considerando que substâncias tão comuns, tão parte do nosso dia a dia como cafeína, álcool e nicotina, são as que mais aparecem ligadas a esses transtornos. E que uma parte grande da população, tipo aqueles 20% nos Estados Unidos, enfrenta isso, continua usando mesmo com consequências sérias, como perder o emprego, ter problema com a lei, ficar doente, se colocar em risco. O que será que isso diz sobre a linha, talvez bem mais tênue e complexa do que a gente imagina, entre o uso que a sociedade aceita, o abuso e a dependência no mundo de hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Agradecemos a companhia nessa exploração e esperamos vocês na próxima. Até lá!